A China é, de fato, um país vasto e fascinante. Possui 9.600.000 quilômetros quadrados de terra e 3 milhões de quilômetros quadrados de mares. E ela nunca está parada, mudando com a rotação das estações. Voar como um pássaro é ver coisas que estão além da sua imaginação. Você visitará lugares que jamais teria sonhado, e até mesmo locais familiares. Quando vistos do alto, assumirão uma aparência completamente diferente. Exploraremos lugares próximos e distantes para ver natureza, geografia, humanidade e história. Junte-se a nós nesta jornada única através do céu. No coração da China, a província de Shanxi pode ser dividida em 3 partes. Essas são o belo e fértil sul, a vasta planície de Guangdong no centro e o planalto de Loess ao norte. E por toda a província se estendem as montanhas Qinling. Nossa jornada começa nas montanhas Qinling. Experimentaremos o poder das geleiras no Monte Taibai e nos aproximaremos da rara vida selvagem da floresta. Seguiremos os passos dos eremitas das Montanhas Nebulosas e aceitaremos o desafio de escalar o Monte Huashan. Esta vasta cordilheira se estende por 1.600 quilômetros de leste a oeste. É 1/3 mais longa que os Alpes, a maior cordilheira da Europa. As montanhas Qinling são uma barreira natural que se estende pelo centro da China. Correntes de ar do norte e do sul não as atravessam facilmente. As montanhas também formam uma fronteira natural entre o norte e o sul da China. O Monte Taibai, pico mais alto das montanhas Qinling, está em uma zona congelada. 120 mil anos atrás, mudanças globais causaram extinções em muitas partes do mundo. As montanhas Qinling foram o único lugar na Terra onde certas espécies sobreviveram. Em 1978, uma expedição procurou o ibis crestado, um pássaro perdido. No decorrer de uma jornada de 50 mil quilômetros, que durou 3 anos, a equipa encontrou apenas 3 penas de ibis crestado. Mais tarde, no entanto, 7 ibis foram descobertos na província de Shanxi.
Eles eram os únicos ibis crestados sobreviventes no mundo. As aves se alimentam de insetos encontrados em arrozais. Para salvar as aves, as pessoas começaram a inundar suas terras secas. Graças a esse esforço de proteção, hoje mais de 1.700 ibis crestados habitam a área. Subimos em direção ao território dos pandas. Mais de 300 pandas selvagens vivem nas montanhas Qinling, seu habitat natural. Este é um raro panda gigante marrom. Dizem que é possível tirar uma foto colorida de um panda, o que é popular entre os que o veem. Até hoje, apenas 5 pandas gigantes marrons foram descobertos em todo o mundo, e todos eles viviam nas montanhas Qinling. Pandas marrons dão à luz filhotes pretos e brancos. Raramente produzem filhotes marrons. Chegamos a um santuário de macacos narigudos dourados a cerca de 2.000 metros de altitude. No frio inverno, os macacos das montanhas Qinling lutam para achar comida suficiente. Três vezes por dia, um cuidador leva-os a um posto de alimentação. Mas os macacos preferem depender de si mesmos. No verão, com muita comida na floresta, poucos se incomodam com os postos de alimentação. Continuando o voo, chegamos à parte central das montanhas Qinling. As densas florestas das montanhas Zhongnan são um local de retiro para ermitas. Virar as costas à riqueza e à folia em favor de uma vida pacífica entre picos tranquilos e rios suaves é uma tradição observada desde a dinastia Tang.
Até 20 anos atrás, algumas centenas de eremitas consideravam essas montanhas seu lar, mas nos últimos anos seus números aumentaram para mais de 5.000. Voando para nordeste das montanhas Sinling centrais, avistamos o Monte Huashan. O granito que se eleva diretamente do solo é certamente uma visão única. O topo do Monte Huashan, cenário de romances de Kung Fu, é popular para visitar. A maioria dos turistas escala até o topo com a ajuda de fortes cabos. Outros optam por subir de teleférico. Para alguns, a atração é a emoção de se desafiar contra o precipício íngreme. Em tempos antigos, teria sido quase impossível alcançar o cume. No século VII, monges taoístas abriram um caminho pela encosta. Isso deu origem a um ditado: sempre houve apenas um caminho para subir o Monte Huashan. A Grande Muralha. Seguindo o rio Wei, estamos rastreando a extensão de um império que governou aqui há mais de 2.000 anos. Sob o monte, jaz o que resta do vasto Império Qin. Viajando pela estrada reta Qin e Grande Muralha, entendemos o traçado do território Qin. Após a dinastia Qin, a China viveu nova era de ouro com a dinastia Tang. Ao voar do mausoléu de Qianlong para Xi'an, capital Tang, vemos a cidade. Simboliza o auge da glória passada da China. O rio Wei, após ser unido pelo Jinghe, flui para leste em direção ao seu destino final, o Rio Amarelo. O povo de Shanxi considera o Wei seu rio-mãe. Não é apenas o maior afluente do Rio Amarelo, mas também está no coração de uma planície aluvial de 36.000 km². Nesta planície, grandes quantidades de silt foram acumuladas ao longo de dezenas de milhares de anos. Há mais de 2.000 anos, o solo fértil e a agricultura avançada da planície de Guanzhong criaram um milagre: a ascensão do Império Qin. Hoje, ainda produzem estátuas de guerreiros da dinastia Qin. As menores medem centímetros, as maiores ultrapassam 3,5 metros. Os guerreiros de terracota originais são encontrados em 3 fossas gigantes. As quase 8.000 peças do exército de terracota formam uma vasta legião subterrânea, alimentando a imaginação popular sobre o poder e a riqueza do Império Qin.
A oeste do Museu do Exército de Terracota, há uma colina de 87 metros de altura que cobre um mausoléu. O palácio subterrâneo sob o monte é o local de descanso final de Qin Shi Huang, o primeiro imperador Qin. Registros indicam que o teto do palácio subterrâneo tem joias que simbolizam as estrelas. Também está registrado que o Mercúrio circula por uma vasta rede de trincheiras, representando rios e lagos. $720 mil trabalhadores levaram 39 anos para construir o mausoléu. Sua área total é equivalente à coberta por 63 cidades proibidas. A Grande Muralha da dinastia Ming, de centenas de anos, sobreviveu bem ao tempo e à erosão. Contudo, a Grande Muralha anterior da dinastia Qin, de 2000 anos, quase desapareceu. Só podemos imaginar como deveria ser essa magnífica estrutura defensiva. As torres de sinalização desta muralha usavam comunicação avançada para a época. Uma mistura de madeira seca e excremento de lobo era queimada para criar fumaça densa, um alarme que anunciava a ameaça de um inimigo à fronteira. O sinal era transmitido de uma torre de vigia para outra. A guarnição vivia em fortalezas. A grande muralha próxima podia ser rapidamente alcançada a cavalo. O Império Qin tinha transporte avançado. Uma rota conhecida como Estrada Reta cobria os 700 quilômetros de Xianyan, em Shanxi, chegava à Mongólia. A Grande Muralha e a Qin Strait Road eram ambas estruturas gigantescas. Embora construídas na mesma época, elas serviam a propósitos opostos. Uma impedia o movimento, enquanto a outra promovia a comunicação. A Grande Muralha defendia o Império contra nomades que invadiam do norte, enquanto a Qin Strait Road conectava a fronteira com a capital. A seguir, destacaremos outra Era de Ouro. No mausoléu Qianling estão sepultados a imperatriz Wu Zetian, a famosa governante da dinastia Tang, e seu marido, o imperador Gaozong. O caminho sagrado que leva ao mausoléu Qianling é ladeado por 61 estátuas de pedra sem cabeça. A causa dos danos às estátuas é debatida. Teoria: um forte terremoto na dinastia Ming. As estátuas de diplomatas estrangeiros de países asiáticos e europeus podem representar o vasto poder e a posição internacional da China Tang. Esta cidade é conhecida como Xi'an há 600 anos, mas nos 1500 anos anteriores era chamada Chang'an.
O pagode do grande ganso selvagem é um importante marco de Xi'an e, devido à sua grande idade, exige renovações regulares. Xuanzang, budista da dinastia Tang, supervisionou o pagode. Naquele pagode, ele depositou os textos e as estátuas de Buda que havia trazido da Índia. Na época, edifícios tinham até 10 metros. O pagode do grande ganso selvagem, com 60 metros, era visível de longe. Ao longo dos séculos, ele foi reconstruído e ampliado. O pagode hoje é similar à dinastia Ming. O quarto andar ainda abriga 2 páginas dos sutras originais trazidos por Xuanzang. Como ponto de partida da Rota da Seda, Chang'an era uma cidade comercial florescente. Na dinastia Tang, era uma vasta metrópole, 7 vezes maior que Constantinopla, e no seu auge possuía uma população de mais de 1 milhão de pessoas. O Palácio Imperial de tijolo e madeira da dinastia Tang foi outrora o maior complexo do seu tipo na Terra. Uma miniatura de um 15º do tamanho original fica ao lado das ruínas do Palácio Deming. Partes do Palácio Deming foram restauradas, como este estilóbato. Era base para imperadores Tang em cerimonias da corte. Capitais japonesas Nara e Kyoto foram inspiradas em Chang'an, em menor escala. Várias cidades têm maratonas anuais. Os nomes curtos Chiang Ma, Jiama e Beima referem-se às maratonas de Xangai, Xiamen e Pequim. No entanto, Xi'an nomeia sua maratona de Chiang Ma, a maratona da muralha da cidade. O percurso é na antiga muralha da cidade. Dinastias sucessivas renovaram a muralha da cidade de Xi'an, e o que vemos hoje são os remanescentes da estrutura da dinastia Ming, com um parque adjacente que é uma popular área de lazer. O desenvolvimento urbano geralmente se relaciona ao espaço. Contudo, de certa forma, Xi'an evoluiu mais em relação ao tempo do que expandindo sua área. Os distritos urbanos da cidade evocam tão poderosamente a história das dinastias Qin, Han, Tang e Ming que é quase como se estivéssemos a viajar no tempo. Contudo, esta é uma cidade moderna que avança a partir da poderosa fundação de suas glórias passadas, como uma árvore que lança novos galhos e folhas de um tronco antigo. Na próxima etapa, veremos as paisagens das montanhas Qinling. Visitaremos os férteis terraços de arroz do sul e os contrastantes terraços secos do norte. E, entre as altas montanhas, visitaremos a única pradaria natural na província de Shanxi.
Ao impedir que o vapor do sul avance para o norte, as montanhas Qinlin alimentam inúmeros córregos. Estes córregos, subsequentemente, tornam-se a fonte do rio Anjiang. O maior rio de Shanxi, o Hanjiang, há 2000 anos deu origem ao poderoso Império Han. O Xunya, um afluente do Hanjiang, serpenteia por uma cidade. Esta é a última etapa da jornada do rio Anjiang em Shanxi. Ao chegar nas encostas sul das montanhas Qinlin, ele entra numa planície aluvial. Esta é a planície Jianghan, cobrindo 46 mil quilômetros quadrados da província de Hubei. Nutrida pelo Hanjiang, a bacia de Anjiang produz uma rica variedade de produtos naturais. Todo o mês de março, a lavoura de colza de Anjiang apresenta uma espetacular floração. A partir de fevereiro, 16 milhões de acres dessas flores se estendem por uma vasta faixa do país, desde o ponto mais meridional da província de Hainan até o mais setentrional na Mongólia. Voando sobre o planalto de Luoyes, buscaremos um cipreste antigo plantado pelo Imperador Amarelo. Visitaremos um oásis de áreas úmidas e, em Yan'an, revisaremos a glória de uma era passada. Após uma visita ao planalto, as casas-caverna nos levarão ao sul para vislumbrar uma vida profundamente enraizada nesta terra. Este é o maior planalto do Luiz da Terra.
Obrigado. Obrigado.
Obrigado. Seguiremos sua elegante curvatura até o Oko, onde testemunharemos o rio em seu ponto mais poderoso. Onde o norte de Shanxi encontra a Mongólia interior, o Luiz gradualmente se transforma em pastagem. O Rio Amarelo, que até então fluía de oeste para leste, agora se volta para o norte. O Rio Amarelo diminui o ritmo, preparando-se para as rochas à frente. Apropriadamente, esta montanha é chamada Lotu Shan, com Shan significando andar lentamente. Mesmo com a paisagem calma, a vida aqui luta para sobreviver. Esta camada de rocha multicolorida é chamada arenito de arsênio. Somente as plantas mais resistentes sobrevivem aqui. A paisagem de águas suaves e sinuosas só se revela àqueles que se aventuram a subir. Como a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, as pessoas tendem a construir caminhos retos. Mas a natureza tem tempo para fazer desvios. Este rio serpenteia, criando curvas impressionantes ao longo de sua rota. Traçando a fronteira entre Shanxi, a leste, e Shanxi, a oeste, a curva de Jiankun assemelha-se a um símbolo natural do Taishi. Desde sua nascente em Qinghai até o Kou, o Rio Amarelo já percorreu uma jornada tortuosa de mais de 4.000 quilômetros. Aqui, o rio é subitamente despertado de seu repouso e as correntes tornam-se turbulentas. Com sua vasta largura e 50 metros de altura, esta é a maior cachoeira do Rio Amarelo. Os espetaculares torrentes selvagens em Daúco possuem uma aura lendária, transformando em um palco onde muitas histórias de bravura foram ensinadas. O imparável Rio Amarelo é um símbolo do espírito chinês. Nada pode impedir este rio de avançar,
rumo a um mar que espera e acolhe. Obrigado.